Sou Philip Scheinberg, eu estou aqui com o Álvaro Alencar, da Universidade de Miami, que está à frente do programa de linfoma do Centro de Câncer em Miami. O Álvaro, a gente acabou de sair da sessão plenária. Isso. Estudo muito importante lá em Fantástico. linfoma. O que você viu lá? Mosunetuzumab, então é um BiTE. O que é um BiTE? Um BiTE é um agente que pega de um lado o receptor CD20 na célula tumoral de linfoma e do outro lado pega uma célula T pelo CD3 e coloca para brigar. Testado em que pacientes? Testado em pacientes com doença recidivada, tanto de alto grau como baixo grau, principalmente linfoma folicular, e linfoma de alto grau, incluindo pacientes que eram recidivados após CAR-T. Então, na verdade, isso é mais ou menos a mesma. Múltiplo refratários, pacientes com altamente refratários, doença bastante complicada. Quais foram os dados? Respostas muito interessantes, não importando a terapia prévia, então mesmo pacientes que já tratados com CAR-T, mesmo pacientes que foram refratários ao CAR-T, ainda sem prestando resposta. Respostas em torno de 40%, respostas completas mais ou menos 20%, nesses pacientes altamente refratários. Um agente único. Agente único. E hoje, agora, o que está acontecendo, começando a usar essa droga em combinações. Em primeira linha, a gente tem estudos com mosunetuzumab agora como agente em primeira linha, mas também em combinações. Muito efeito colateral? Os efeitos colaterais são bastante similares ao CAR-T, então a questão de CRS, o Cytokine Release Syndrome, aquela questão de um pouquinho de hipotensão, febre, também questão de neurotoxicidade, na maioria das vezes bastante blanda, sem muito problema. Pouca mortalidade no estudo. Um paciente que morreu por pneumonia, parece que não teve relação com a droga. Achei aquele gráfico da resposta, o waterfall plot, impressionante. Impressionante. Lembrar que são pacientes altamente refratários. Vamos ver agora, tá? Essa droga promete, essa droga vai continuar falando demonstrando. Falando em CAR-T, do geral, o que você viu de CAR-T aqui? O que a gente vê no CAR-T é realmente longo termo. o mais longo termo, a mesma questão de mais ou menos 40% dos pacientes que mantêm essa resposta, são os pacientes que geralmente apresentam a resposta completa desde o começo e mantêm essa resposta a longo prazo. Os respondedores completos chega até 60%, né? Sem progressão. Chega até 60%, mas a gente vê que a maioria dos... Existe um pouquinho de diferença entre cada construct, se for comparar os agentes, mas diferença bastante clara de toxicidade entre cada construct. E cada vez mais informação é importante com relação aos pacientes que necessitam ou não necessitam de bridging therapy, então aqueles pacientes que conseguem esperar a produção da célula até a célula chegar de volta para a infusão. E mais ou menos quanto tempo esse tempo? Em média são 3 semanas, em torno de 3 semanas, porque nesses pacientes que são extremamente doentes é bastante complicado. E muito estudos de fases iniciais usando 2 alvos bispecíficos. Começa a ver agora o CAR-T com 2 braços da mesa e com uma atividade bastante interessante. Para tentar abordar essa perda de resposta que tem sido vista, de resposta né? que é bastante alta. Geralmente com ainda perda de alta. antígeno. Perda de antígeno, pacientes que tem aquele escape, que acabam perdendo, fazem uma resposta muito curta por causa dessa perda de resposta. A ideia de agora, com 2 alvos, talvez melhorar a resposta, aprofundar a resposta mais duradouras. Das sessões de CAR-T, do geral, acho que o que a gente viu mais é o longo termo e essas novas construções de vetores para conseguir lidar com essa questão da perda de resposta. E tentar entender melhor também quais são os pacientes que você espera ter melhor resposta ou pior resposta. Um dado muito interessante, um segmento um pouco mais longo, a questão de esteroides. A gente tinha muito medo no começo de usar esteroides e diminuir a atividade de CAR-T. Hoje a gente sabe que a gente pode fazer isso tranquilamente. Importante que todos esses dados em linfoma, né? E linfoma, dados principalmente de linfoma. E outras doenças que foram testadas. Começa a ver agora CAR-T em CLL um pouquinho mais, a questão de CAR-T em mieloma, que é uma doença completamente diferente. Outra coisa interessante de mieloma, não de mieloma, de CAR-T, que a gente vê é que a toxicidade é completamente diferente dependendo da doença. Então, essas são a novidade importante na área do linfoma difuso de grandes células, que foi apresentada agora na plenária. E, obviamente, em contexto também do CAR-T, que está vindo aí com mais dados. A hematologia em maneira geral.